Olha, eu faço uma sugestão aos jornalistas que estão cobrindo esses tristes acontecimentos, né? Eu, por exemplo, nesse horário, eu deveria estar dando aula lá na faculdade, onde eu leciono, mas a universidade suspendeu as aulas por razões óbvias, né? Eu passei aqui do lado do meu prédio, tem uma pizzaria aqui no coração de Ipanema, uma das melhores do Rio, normalmente bem movimentada, né? Ela abre às 18 horas, eu passei um pouco antes disso, quando os garçons já estão normalmente preparando tudo, não tinha viva alma. Não só não tinha nenhum freguês, como não tinha nenhum garçom, né? Então você veja como a vida da cidade é afetada. Mas o que eu gostaria de convidar os jornalistas que estão cobrindo esse fato é a fazer o seguinte: no final da operação, verifiquem quantos criminosos foram presos. Eu acho que o número no momento está em quanto? 80 e alguma coisa, é isso? Não tenho certeza, acho que está na casa dos 80, né? Talvez já tenha subido. E procure saber, dentre esses 80, 90 ou 100 que foram presos, quantos estão sendo presos pela primeira vez. Vocês vão se surpreender, porque o número vai ser ínfimo. Tá? A imensa maioria desses criminosos presos está sendo presa pela segunda vez, terceira, quinta, 10ª vez. Né? Então você veja, né, todo esse trabalho que a polícia do Rio de Janeiro está tendo, sem ajuda nenhuma, né, como disse o governador, sem ajuda nenhuma do governo federal, até porque nós já sabemos qual é o pensamento do governo federal sobre isso. O que isso transmite para a população e o que isso transmite para os policiais? Né? 4 perderam a vida hoje para prender criminosos que, na sua imensa maioria, eu garanto, já haviam sido presos antes. Tá? Nós temos um ministro da Segurança Pública que comemora o fato de que 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos 24 horas depois na audiência de custódia. Né? Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que hoje parece que está sendo homenageado em Fortaleza, né? E que teve a coragem de dizer, eu tive agora acesso a essa notícia, de que o governador do estado deveria assumir a responsabilidade ou jogar a toalha. Ele, ministro da Segurança Pública, não assume responsabilidade. Não? Ele favorece os criminosos comemorando soltura de bandidos presos em flagrantes. Não? Então, vejo que é uma situação muito difícil. Não? A DPF 635, a operação de hoje foi contra o Comando Vermelho, a DPF 635, aquela decisão do Supremo que dificultou as operações policiais tremendamente no Rio de Janeiro, ela resultou num aumento de 25% do território dominado exatamente por essa facção, que hoje é alvo dessa operação, o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui do Rio. Pensem num aumento de 25% do território, não é pouca coisa. Tá? Quer dizer, se o Comando Vermelho dominava uma comunidade, uma favela, hoje ele domina o entorno dessa favela numa área 25% maior. Né? Eu mesmo já fui rendido por traficante de fuzil e eu não estava dentro de favela nenhuma. Né? É isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o sentido de uma legislação que cria uma estrovênia, se me desculpe, me perdoa a palavra, que é o chamado tráfico privilegiado, que permite uma redução de pena para o traficante, um benefício para o traficante, se não for provado, se a promotoria não conseguir provar, que ele pertence a uma facção criminosa. E aí vem os tribunais, porque no Brasil a lei é ruim, mas os tribunais conseguem torná-la ainda pior com a jurisprudência. A jurisprudência é a interpretação da lei pelos tribunais, né? E dizem o seguinte: olha, o traficante foi preso numa área, Cidade de Deus, por exemplo, dominada por esse mesmo Comando Vermelho. Ninguém vende droga na Cidade de Deus se não for do Comando Vermelho. Se não for do Comando Vermelho e for vender droga na Cidade de Deus, é morto. Então, se ele foi preso vendendo droga na Cidade de Deus, é porque ele é do Comando Vermelho. Aí os tribunais dizem, mas isso não é suficiente, isso não é prova suficiente de que ele é filiado a uma facção. Bom, se isso não é prova suficiente, qual é a prova? Carteirinha de membro do Comando Vermelho com fotografia 3x4 e número da matrícula?
E aí o que acontece? Uma pena de 5 anos do traficante é reduzida em 2/3. Esse é o tal do tráfico privilegiado. Por que, coitadinho? Ele é autônomo, ele não faz parte de facção nenhuma. Então ele vai pegar 1 ano e 8 meses. É uma pena pequena, né? Mas fica pior. Porque o Supremo entende que esse tal de tráfico privilegiado não pode ser considerado crime hediondo, apesar da Constituição dizer que tráfico de drogas é crime hediondo, é equiparado a crime hediondo. Mas esse não, coitadinho, esse tem que ser beneficiado. Então ele não vai cumprir pena nenhuma. Ele vai para o regime aberto, ele vai para casa, ele vai ter a pena substituída. O Supremo também entendeu que isso é possível para traficante, a pena de prisão substituída por cesta básica, multa, prestação de serviços à comunidade. Então, o Brasil precisa pensar, né? Por que lá em Brasília, né, há tanta preocupação com benefícios para criminosos, benefícios para traficantes, redução de pena, regime aberto, cesta básica, né? E tão pouca preocupação com as vítimas. E as vítimas somos todos nós. É só olhar o Rio de Janeiro hoje. Toda a população do Rio de Janeiro é vítima do terror, porque isso é terror, tá? Porque, como disse o delegado muito bem, né, acabou de dizer, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Eles estão literalmente tocando terror na população, como forma de inibir a atuação policial. Então, hoje, o Carioca está tendo um dia infernal e eu receio que hoje seja o marco inicial de uma nova etapa do crime organizado no Rio, que é uma atuação francamente voltada para implantar o pânico na população civil como forma de atrapalhar as operações policiais. E isso é muito preocupante.